mas eu quero acionar a reportagem da Jovem Pan. Só confirmem se a nossa repórter está a postos. Ok. O ministro André Mendonça, do STF, afirmou hoje que o papel de um bom juiz não é ser estrela. Quem vai trazer os detalhes da informação é a Júlia Firmino. Chega ao vivo aqui na programação. Júlia, seja bem-vinda. Ótima noite a você. Júlia, elegantemente trajada, né? Nessa roupa cor caque. Júlia, conta pra gente, conta pra nossa audiência. O relator do caso, então, ele pregou discrição no processo do caso do Banco Master, foi isso? Obrigado pela participação. Muito obrigado pelos elogios, Caniato. Você também sempre muito bem alinhado, muito bem vestido, muito bem trajado, viu? Boa noite para você, para quem está com a gente aqui no Pingos nos Is, na programação da Jovem Pan. Mas foi isso mesmo, então, que o ministro do Supremo Tribunal, André Mendonça, disse em relação à atuação de ministros, de juízes também. Diz que o papel de um juiz não é ser estrela, né? Essas falas foram feitas ainda em uma palestra no Rio de Janeiro, na OAB Rio de Janeiro. Ele, sem citar casos específicos, também chegou a dizer que o seu objetivo é entender o que é certo, decidir corretamente e ainda acrescentou, agir pelos motivos corretos. O nosso editor Pedro Vitor Caniato separou um trechinho da fala do próprio ministro. Vamos acompanhar? Por isso que eu não tenho a pretensão de ser uma esperança ou alguém diferente em algum sentido, com algum dom especial. Não. Eu tenho só a expectativa de tentar fazer o certo pelos motivos certos. E acho que esse é o papel de um bom juiz. O papel do bom juiz não é ser estrela, é simplesmente assumir a responsabilidade e julgar. Essas, então, as falas mais recentes de Mendonça em relação à sua relatoria, o papel, claramente aí de um juiz para ele, na visão dele, mas fato é que nos bastidores, Mendonça tem sido visto, inclusive, como um contraponto do protagonismo do próprio ministro também do STF, Alexandre de Moraes. Inclusive, a gente pode destacar aqui que os dois já trocaram aí algumas farpas, na verdade, algumas críticas, né, nos bastidores. E o que também a gente pode ressaltar aqui, Caniato, é que a repercussão política de tudo isso é que no Congresso Nacional, políticos já avaliam que o papel de Mendonça, frente aí de relatorias do Banco Master, pode inclusive trazer algumas mudanças nas eleições agora de 2026, ou seja, precisamos ficar de olho para saber quais serão então os desdobramentos de tudo isso, mas fato é que o ministro já passou recado, né? Já disse que a atuação de um ministro, a atuação de um juiz, o papel de um juiz não é ser uma estrela. A gente segue acompanhando tudo por aqui, traz mais informações para nossa audiência aqui na Jovem Pan. Volto com você. Detalhes dessa manifestação do ministro André Mendonça do STF, ele que é o relator do caso do Banco Master e também da investigação sobre as fraudes no INSS. Valeu, Júlia, grande abraço, bom trabalho para você. A gente segue aqui com os nossos comentaristas. Deixa eu passar para o Bruno Musa. Musa, eu acho que a cada programa faz um recorte específico analisando a postura, a responsabilidade e o papel de André Mendonça frente a essas duas investigações, e aí teve esse encontro, esse evento da OAB, salvo engano, no Rio de Janeiro, e aí tem essa aspas destacada pela Júlia Firmino, em que o ministro diz o seguinte: eu não quero ser diferente, eu quero fazer o certo pelos motivos certos. Esse é o papel de um bom juiz, e mais à frente ele menciona que o papel de um bom juiz não é ser estrela. Enfim, ele muito centrado, né, naquilo que precisa ser feito e tentando se desviar de uma armadilha, de puxar para ele os holofotes e transformar a figura do relator de dois casos que são muito comentados na imprensa em ser ele a principal figura desses dois casos. Ele muito cético em relação a isso. Esse trecho que a gente colocou, ele foi extremamente interessante, mas quando nós analisamos outras falas logo na sequência, falas completas que ele teve, foram falas bastante duras, e duras no sentido de óbvias, legais, interessantes, necessárias, porém óbvias. E o problema é que hoje em dia, é o que eu mencionei ontem, quando
a gente chegou num limite de um país da moralidade onde alguém esquece uma carteira com dinheiro e se alguém encontra e devolve com dinheiro, vira manchete. Virou manchete, olha que legal, alguém devolveu, quando deveria ser algo normal. Mas a fala dele é extremamente relevante e importante para o momento que estamos vivendo. Veja, ele falou a respeito, além do papel de um bom juiz, que ele não deve ser estrela. Pense num jogo de futebol ou em qualquer outra atuação de um juiz. Quanto menos ele aparece, menos evidente ele está, mais você deixa o show de verdade acontecer, o jogo de futebol, o espetáculo ou a vida cotidiana numa sociedade. Quanto mais protagonismo o juiz assume, e ele tem, significa que algo está muito errado. A sociedade brasileira está muito errada da forma como ela vem sendo conduzida nos últimos tempos. E esse discurso, além dessa parte de ser estrela, ele falou algo que nós comentamos sempre aqui, usando até aquela palavra que eu sempre menciono, que é o conceito de servidor público, que nós esquecemos que eles estão lá para servir o público, servir a população. Ele mencionou isso. E ele mencionou também valores fortes que mostram na Constituição brasileira que não estão sendo respeitados, segundo ele mesmo. E quais são alguns dos valores que ele citou? Ele citou a liberdade, consequentemente falando a respeito da falta de liberdade de expressão que a gente vem vivendo nos últimos tempos. Ele falou a respeito da liberdade de negócios, não apenas da liberdade de expressão, ele não mencionou, falou liberdade no geral. Ele falou a respeito da Constituição dar acesso, independente de minorias ou maiorias, mas a igualdade. E são, portanto, falas duras diretamente ligadas aos seus pares. A pares que vêm desrespeitando princípios básicos constitucionais e os valores muito bem descritos da Constituição brasileira. Então, foi uma fala bastante importante que deve ter doído o ouvido de muita gente. Inclusive, saiu uma pesquisa mostrando como caiu a confiança na Suprema Corte após o Banco Master, que já foi para não confio em 60%, e o ministro de maior confiança, veja como isso é volátil. É claro que é o André Mendonça, o único que está com popularidade mais alta dentro do Supremo Tribunal Federal. Então ele, como se diz o homem de Deus, com os valores fortes, ele tem ali uma obrigação moral de realmente seguir adiante com isso. Espero que ele leve a ferro e fogo todo esse questionamento. Pois é, o Musa destacou outras manifestações do ministro André Mendonça. A nossa repórter há pouco trouxe um recorte, uma fala dele, e uma das frases: o papel de um bom juiz não é ser estrela. Deixa eu passar para o Cristiano Beraldo. Beraldo, enfim, tem várias falas importantes que nós poderíamos destacar. Eu vou abrir aspas para uma outra. Coragem é a capacidade de, no meio da adversidade, ter tranquilidade para decidir. Não é falar alto, ser arrogante ou subir o tom. Coragem não é irracionalidade, é tomar decisões de forma racional, justificada e motivada. E lá na frente ele fala sobre humildade. Humildade não é fraqueza, é grandeza. É saber que, no fundo, você não é mais do que ninguém. Enfim, quais aspectos dessa manifestação de André Mendonça podem ser conectadas a esse momento e a esses dois casos espinhosos que são relatados por ele? Renato, primeiro eu queria registrar aqui que eu repetiria palavra por palavra o comentário do Roberto Mota. Assim como ele, eu acho que há um hype em torno desse assunto, criou-se uma expectativa de que grandes consequências acontecerão, mas a gente ainda não tem elementos concretos que possam nos dar, como população, como brasileiros, preocupados com o país que está completamente fora do rumo, fora do trilho. Nós não temos elementos de que veremos as consequências alcançarem as pessoas que eventualmente fizeram alguma coisa errada nesse caso. O ministro André Mendonça, ele vem demonstrando que tem as qualidades necessárias para julgar com isenção e observando a lei os casos que chegam à Suprema Corte. Até onde se sabe, ele não tem vínculos com parentes que têm escritórios de advocacia, que advogam na corte,
ele não apareceu aí enrolado em nenhuma situação de explicação difícil, e ele vem demonstrando e afirmando, como fez hoje, dando essas declarações, ele vem mostrando, dizendo, farei o meu trabalho. E o trabalho que precisa ser feito é um trabalho que, infelizmente, nesse momento, eu vejo como minoritário. E não nos deixemos aqui nos encher de esperança pelo voto contrário aliás, o voto favorável à manutenção da prisão que foi dada agora pelo ministro Gilmar Mendes. Porque esse era um caso que o cachorro já estava morto na sarjeta. Passar ali e dar um chute não faz absolutamente nenhuma diferença. O fato concreto é que os pares do ministro André Mendonça têm muito a perder a partir das esperadas consequências desse caso. Por quê? Porque é preciso a gente discutir, não é nem rediscutir, porque a fundo isso nunca foi feito, mas discutirmos uma transformação profunda no judiciário, nos instrumentos de aplicação da lei, para que a gente deixe de ter essa justiça do espetáculo, essa justiça que se transformou num negócio, e a gente volte a ter na justiça a referência máxima da população brasileira de que as leis, de fato, valem para todos. Portanto, observa tudo com o mesmo ceticismo do Roberto Mota. Pois é, deixa eu passar para o Dávila para a gente avaliar a situação que envolve o ministro Mendonça, essa quase compartilhamento de um pensamento que ele fez nesse evento da OAB. E aí eu conecto também, viu, Dávila, que eu achei com um levantamento muito oportuno que foi divulgado por alguns veículos de comunicação, mas principalmente o portal Poder 360 divulga uma pesquisa da Atlas Intel sobre a avaliação, a percepção do brasileiro em relação aos ministros da corte. E, curiosamente, André Mendonça está no topo do ranking dos mais bem avaliados. Então, de todos os ministros, o mais bem avaliado é André Mendonça. Não é por acaso, Dávila? Tem a ver com esses dois casos? O que achou das falas dele? A fala de um juiz da Suprema Corte. Um juiz que mostra comedimento, respeito à lei e à Constituição, que vai julgar baseado na lei e nos fatos e que não vai continuar interpretando a Constituição com as suas opiniões, como se as suas opiniões moldassem as leis. Isto abre espaço para a arbitrariedade, que é o tipo de decisão que vinha sendo tomada até agora pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, mudanças institucionais só começam com o bom exemplo pessoal. Nenhum país tem instituições sólidas se não tivessem pessoas que honrassem o cargo que exercem, que tivessem uma atitude em relação aos valores, aos princípios e à Constituição, com esta reverência, com essa seriedade e essa objetividade que merece. A objetividade da Constituição, ela é clara. A Constituição existe para limitar o poder do Estado e do governo e dar o maior grau de liberdade ao indivíduo. É este o princípio de toda Constituição democrática. E no Brasil, nós estamos vivendo um pesadelo oposto. É como se a verdade, a lei, fosse o que o Supremo acha e não o que está na Constituição. Isto abre o caminho para a arbitrariedade e a opressão. E é isso que trata a pesquisa da Atlas Intel. Uma corte constitucional que deveria ser guardiã da lei, dar o maior grau de liberdade às pessoas, se limitando a interpretar a lei e a Constituição como ela está escrita, faz com que hoje 60% da população brasileira tenha uma visão negativa da Constituição. Mas aí tem uma pessoa, que é o ministro André Mendonça, que é bem avaliado. Toda instituição, Canhato, começa pelo exemplo pessoal. Vou dar um exemplo. A Constituição dos Estados Unidos foi o exemplo dos constituintes que acabou fazendo com que os princípios elencados naquela Constituição mais tarde fossem institucionalizados.
E esta institucionalização começa de uma coisa que nós perdemos há muito tempo, e principalmente no Supremo, o senso de virtude. Montesquieu já dizia lá atrás, não existe equilíbrio dos poderes, não existe Estado democrático se não tiver virtude. Aliás, todos os pais fundadores dos Estados Unidos, como George Washington, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, escreveram mini tratados do que é um comportamento virtuoso. Ele falou assim, não tem democracia sem virtude, nem do cidadão e nem, evidentemente, daqueles que exercem o poder. É isso que nós perdemos. As pessoas podem não saber exatamente qual é o papel do exemplo da virtude, mas elas sentem que o poder não está sendo exercido da maneira correta, boa e verdadeira. E isto reflete na opinião pública. Por isso que eu digo, a atuação de André Mendonça neste caso do Banco Master e da CPI do INSS pode ser a tábua de salvação do descrédito do Supremo Tribunal Federal. Pois é, uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede de rádios. Mas eu sigo aqui com os nossos comentaristas, trazendo as análises a respeito das falas de André Mendonça e também uma pesquisa que foi feita pela Atlas Intel. Deixa eu, antes de passar para o Mota, destacar que esse levantamento ouviu mais de 2.000 pessoas entre 16 e 19 de março, margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, nível de confiança de 95%. E aí, várias pessoas aqui pediram os mais bem avaliados. André Mendonça, ministro Dino, ministro Luiz Fux e ministra Carmen, percentuais diferentes. E aí, os ministros mais rejeitados ou com as piores avaliações, ministro Toffoli, ministro Mendes, ministro Moraes e também o ministro Dino. O ministro Dino aparece nos 2 rankings, entre bem avaliados e mal avaliados. Deixa eu passar para o Mota para refletir a respeito desse posicionamento de André Mendonça no evento da OAB. Pensamentos importantes, né, que a gente pode, em alguma medida, conectar com esse momento atual, né, Mota? As falas do ministro me lembram falas de grandes juízes da Suprema Corte americana. Essa é a essência do ofício de um magistrado. É fazer o seu trabalho em silêncio, de forma discreta, buscar o cumprimento da sua missão de fazer justiça, dando satisfação apenas à sua consciência. Magistrados que buscam os holofotes, as câmaras, os microfones, e isso leva a um desvirtuamento da justiça. E isso é mostrado de forma exemplar nessa pesquisa, Caniato, que você disse, né? Tem o mesmo ministro bem avaliado e mal avaliado. E por que está bem avaliado? Por causa de uma medida, uma decisão que foi tomada muitas vezes, muita gente diz que foi tomada por estratégia de marketing. A grande maioria das pessoas não entende o que foi decidido, não entende o que vai ser resolvido depois, apenas sabe, olha, decidiu acabar com os penduricalhos, olha, que bom, decidiu acabar com essa história de aposentadoria compulsória, a partir de agora está tudo moralizado. Quando existe toda uma realidade por trás, a qual a maioria das pessoas não tem acesso. O juiz não deve buscar popularidade, o magistrado não deve buscar ficar bem colocado em pesquisa de opinião de instituto de pesquisa. O que o magistrado deve buscar é a justiça. E eu acho que essa é a essência da mensagem do ministro Mendonça. Zé, deixa eu chamar a nossa audiência para participar da enquete do dia, hein? É sobre a delação do Daniel Vorcaro. Será a delação do fim do mundo ou será parcial? Só vai entregar algumas pessoas. Espero o seu voto. Recebendo a rede Jovem Pan, todos conectados com a gente aqui em Os Pingos nos Is, a análise que nós estamos fazendo da situação que envolve a Suprema Corte, mas o foco agora, o relator do caso do Banco Master e também da fraude do INSS, André Mendonça, um juiz que foi indicado por Jair Bolsonaro, muito religioso,
figura que destaca a necessidade do juiz fazer o que é certo, seguir a legislação. O papel de um bom juiz não é ser estrela, destacando a necessidade e a importância de ser humilde em suas decisões, na maneira como se comporta. Ele fez um pronunciamento, um discurso, na verdade, num evento da OAB no Rio de Janeiro, e a nossa repórter há pouco trouxe, inclusive, alguns trechos, algumas falas do juiz André Mendonça. Deixa só para fechar, passar a régua nessas discussões, vou passar mais uma vez para o Bruno Musa. Musa, a gente, claro, quando destaca esse posicionamento do ministro André Mendonça, a gente acaba colocando em perspectiva ou faz comparação com outro ou outros, né? Poxa, esse daqui atua dessa forma, esse aqui é bem diferente. E aí é preciso olhar também para essa pesquisa que nós trouxemos há pouco, essas informações que mostram a percepção da população sobre ministros da Suprema Corte. O que já é diferente, né? Talvez há alguns anos os brasileiros, na média, não soubessem quem são os ministros da Suprema Corte. Então, a nossa Suprema Corte, o STF, ganhou uma importância, né, uma preponderância, olhando para o brasileiro médio, né, que antes talvez não se importasse com esse tipo de noticiário. Hoje em dia se importa, e muito. Isso é uma coisa boa ou não? E aí, essa análise que é feita em relação aos perfis, né? Poxa, esse aqui é um bom juiz. Esse aqui tem uma avaliação negativa. Claro que a gente não precisa dar nome aos bois, mas os últimos casos, as últimas informações que vieram à tona, as condenações, as falas, as participações em palestras, enfim, eu acho que há uma série de coisas que poderiam ajudar nessa avaliação. Mas o cidadão comum acaba dando a opinião dele. Gosto desse, não gosto daquele. Esse parece honesto, esse não parece honesto. Você acha que é por aí? Eu acho que sim, e espero que tenhamos esse tipo de liberdade de, ao menos, poder continuar opinando a respeito disso. Veja, ontem eu estava, ainda estou no interior de São Paulo, que eu vim dar uma palestra para um grupo de CEOs de empresas, e um deles, depois da palestra, me perguntando, né, naquela hora das perguntas, perguntando a respeito se eu via algum tipo de melhoria ao longo dos últimos tempos. E eu estou falando isso porque, apesar de toda a deterioração, que eu infelizmente acredito que faz parte do comportamento do ser humano, a gente ter que chegar o mais próximo do abismo, do fundo do poço, para começar a melhorar. Até lá, a gente continua queimando gordura. Eu acho que, trazendo a fala que você fez, junto com o que eu respondi a ele, eu acho que a gente pode começar a ver melhorias em meio ao caos. Tivemos que esperar chegar no caos que estamos vivendo para começar a ter algum tipo de melhoria. Veja só, eu sou do começo da década de 80, são várias Copas do Mundo, estive presencial na Copa de 2018, e cada ano que passa, a gente começa a ver uma deterioração maior com relação a isso. Eu falei, para nós que lembramos da Copa do Mundo, por exemplo, nos anos 80 e nos anos 90, como o país parava, as ruas ficavam pintadas, enfeitadas, pessoas comemorando. Hoje, é bem provável que a grande maioria, gostando ou não de futebol, como é o meu caso que gosto, não sei escalar a seleção brasileira e não tenho o menor interesse nisso, mesmo continuando gostando e apoiando o futebol. Isso mostra um desinteresse muito grande que foi perdendo, uma vez que todos os outros escândalos foram suplantando aquilo que era uma paixão brasileira. Infelizmente, hoje, a gente sabe os nomes dos juízes de cor e salteado. Sabemos a cara deles. Sabemos a cara dos familiares, porque eles estão estampados nos principais meios de comunicação. Sabemos de pesquisas de intenção, de gosto ou não, ou a favor ou não de impeachment de determinados ministros. Em um país normal, isso não deveria acontecer, porque, repito o que eu falei no meu comentário passado, o juiz ele deve ser total coadjuvante, se quer aparecer no jogo. Quando ele aparece e ele é o protagonista, está completamente tudo errado. Quando, inclusive, sabemos de cor e salteado nomes e feições dos seus familiares, porque são estampados nas caras dos jornais, a coisa está mais complicada ainda. Então, veja, estamos à beira de uma Copa do Mundo. O Brasil nem conversa mais disso. Afinal de contas, nós temos escândalos para falar cada vez maiores e, infelizmente, impostos maiores para continuar pagando esse tipo de coisa. Portanto, a sensação é que precisamos falar cada vez mais disso. Há uma evolução na questão das pessoas começarem a entender que precisamos saber o nome de cada um
porque chegamos muito próximo do fundo do poço. E se não pararmos de cavar, talvez não tenhamos sequer a oportunidade daqui a algum tempo de questionar o nome de alguns deles. Pois é, antes de chamar o próximo assunto, deixa eu pedir para o Cristiano Beraldo refletir a respeito de uma questão que é interessante quando a gente olha para a pesquisa, mas também o posicionamento de algumas figuras que integram a Suprema Corte e essa percepção da população, né? Quem acompanha o noticiário, quem não é um operador do direito ou também não trabalha com política. Beraldo, você consegue fazer um exercício aqui sobre o que é preciso ser feito para a Justiça ou para a Suprema Corte conseguir readquirir a credibilidade e o respeito da população? Neto, não é só a Suprema Corte, é toda a estrutura institucional brasileira. O Musa falou sobre fundo do poço e a gente viu, né, como eu relatei o histórico recente do Brasil, nós tivemos o mensalão. Parecia o fundo do poço, afinal de contas eram malas de dinheiro distribuídas para que parlamentares pudessem votar com o governo. Aí, imaginando que era o fundo do poço, descobrimos que tinha gente que se apressou a cavar mais fundo, criaram as emendas parlamentares, porque o objetivo não era acabar com essa transação financeira. O objetivo foi oficializar a transação financeira para não dar mais cadeia. E aí fomos mais para fundo do poço. Depois veio o Petrolão, o Estado brasileiro sequestrado para viabilizar roubo e destruir a democracia brasileira. Isso é muito importante a gente frisar sempre. O Petrolão usou dinheiro roubado para financiar campanhas políticas. Não há absolutamente nada mais antidemocrático do que se disputar uma eleição quando o seu adversário está fazendo campanha com dinheiro infinito que foi roubado. Então, o Petrolão vem, destrói a democracia brasileira e promove um verdadeiro saque do dinheiro público brasileiro. Então, tudo é revelado na Operação Lava Jato. A gente teve aquela sensação, especialmente pelas manifestações de rua, de que, opa, chegamos ao fundo do poço, agora vamos nos reerguer. E o que aconteceu? Escândalo do INSS, escândalo do Banco Master, relações absolutamente promíscuas e indevidas, imorais, do poder público, dos três poderes, com empresários que se revelam a cada vez mais, a cada dia, não serem dignos da posição que ocupavam, porque estavam ali usando das suas relações e das suas malas de dinheiro, do fornecimento de experiências maravilhosas em Londres, no Mediterrâneo, sei lá onde, para ter benefício do poder público, para os ventos da burocracia soprarem a favor desses empresários e virarem as costas para os seus concorrentes. Então, isso tudo vai acontecendo e aí, Musa, a gente chega à conclusão de que nós não vamos deixar de cavar para o fundo do poço enquanto a estrutura que existir for essa construída a partir da Constituição de 1988. O Brasil não tem remendo. O Brasil precisa começar de novo. Precisamos de uma Constituição que não seja escrita sobre o trauma da ditadura militar, uma Constituição que fala só em direitos e não estabelece os deveres. É graças a essa Constituição que o Brasil se vê agora nessa condição de país imoral, país ignorante, país em que as pessoas não estão mais tendo forças para reagir. Precisamos começar de novo, sim. Precisamos transformar a lógica que existe no Brasil. Nós estávamos falando, acho que foi o Musa mesmo que disse, né? Quando uma pessoa acha uma carteira com dinheiro e devolve, ou recebe um depósito indevido e devolve, isso é notícia, é feita uma matéria. Por quê? Porque não há mais expectativa da moralidade no povo brasileiro. Enquanto isso, um país como os Estados Unidos, hoje você vai a um aeroporto, existe uma loja de conveniência, não tem um funcionário. Você, o passageiro, entra ali, vê o que ele quer e ele espontaneamente vai ao caixa, ele escaneia o que ele quer, paga e vai embora. Não tem ninguém para fiscalizar. O Brasil não. Você vai a São Paulo,
tem Smart Sampa, tem policiais com câmera, tudo. Mas você está andando na rua, roubam seu celular. Você está dentro de uma loja, ali desavisado, falando no telefone perto da saída da loja, logo vem um segurança. Oh, por favor, não fale não, que é perigoso, porque estão assaltando dentro da loja. Então não há absolutamente mais nenhum resquício de moralidade no Brasil. Precisamos começar de novo. E aí eu clamo a nossa audiência para que entendam que não será desfechos que venham do Banco Master que vão mudar o Brasil. Porque a gente já viu isso acontecer. Vamos pegar o Vorcado, descobrir crimes, condená-lo a 200 anos... vai estar em casa, curtindo a vida daqui a 2, 3, 4 anos. Porque assim é o Brasil. Portanto, o mais importante para mim do Banco Master é reforçar, de novo, mais uma vez, que nós precisamos de uma revolução moral no Brasil. Nós precisamos de uma Câmara que realmente seja aguerrida. Precisamos de um Senado que tenha uma maioria de pessoas que, de fato, defendam a moral e não tenham medo de exercer o seu papel e fazer ter consequência em cima de outros poderes pelos maus feitos dele. Portanto, Caniato, o Brasil precisa começar de novo. E o Banco Master, o INSS, somam-se a uma vasta lista de outros muitos escândalos que não deram em absolutamente nada no longo prazo. Portanto, que a gente use o ano de 2026 com muita prudência e senso de responsabilidade, para que a gente, então, consiga ter pessoas ali que vão semear um novo tempo no Brasil, porque do jeito que está muito difícil.